principalmente dos últimos meses, dos últimos dias, das últimas semanas, últimas horas, né? O que tem acontecido, o que essas últimas encarnações, né? O que tem acontecido. A gente vai conversar um pouquinho para a gente tentar. Tinha um amigo que não gostava que a gente falasse tentar. Ele falava, você faz ou você não faz. Não é que essa história de tentar. Aí para a gente buscar uma diretriz de pensamento, um aprofundamento da doutrina, não é? Um conhecimento um tanto quanto assim mais refinado para a gente enfrentar as dificuldades que nós vamos começar a viver daqui para frente. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kardec lá no século XIX disse para a gente que nós íamos ter nos próximos séculos uma epidemia de obsessão. E hoje nós temos uma epidemia de um negócio chamado depressão. Já ouviram falar de depressão? Uma epidemia de depressão, que no fundo é uma epidemia de obsessão. Agora, por que a gente tem obsessão? Por que a gente tem depressão? Qual é a associação dos dois? Aí é que nós precisamos nos entender, e aí nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho de fé, e a fé é aquela coisa que a gente precisa saber que vai acontecer. Nós temos certeza. Então, perguntarem para a gente assim, você acredita em Deus? Não acredito, não. Eu não acredito, eu tenho certeza. Porque acreditar é um negócio meio subjetivo, né? Você acredita? Mas a gente tem que ter certeza da existência do Criador. E aí você tem diversas, a doutrina dá para a gente isso muito facilmente. A certeza da criação é a seguinte, as leis do Criador funcionam perfeitamente. Perfeitamente. Aí você vê o sol, como um bonito sol, né? Meu Deus do céu, nós estamos vendo o sol de 6 anos e meio atrás. Olha só. E a estrela mais próxima depois do Sol, nós estamos vendo de 65 anos atrás, a gente nem tinha nascido, ela já estava mandando luz aqui para nós, olha só, que coisa. E aí você vê a Terra dentro de um eixo imaginário, a ciência criou um eixo imaginário, né? Deixa a Terra suspensa assim no universo, de repente o homem joga umas bombas, será que a Terra faz assim? Dá uma mexida? Acho que não, né? A Terra, aquela coisa, aquela estrutura, daquela forma, daquele formato, e para mexer com a terra tem que comer muito arroz e feijão, e as pessoas têm essa ideia, não, nós temos que tomar cuidado que nós estamos estragando a terra, o dono da terra é o Criador. Na hora que ele fala assim, escuta gente, esse negócio está ruim, vamos corrigir isso aqui, eles vêm lá, tiram um elemento químico e corrigem. Olha só, camada de ozônio, negócio que ninguém vê. Fala assim, vocês estão aprontando, né? Estão aprontando. Tá bom, vou reduzir a camada de ozônio, vou baixar um pouquinho a camada de ozônio. Olha aí, corrige. Estão desmatando o planeta. Ele corrige, envia lá os seus arquitetos siderais. Fala assim, veja lá o que está acontecendo na Terra. Fala, Senhor, eu tenho mais o que fazer, manda um inferior lá. Aí vem um inferior para ver o que está acontecendo aqui na Terra, manda um relatóriozinho lá. Eles estão cortando muita árvore, estão fazendo muita coisa, estão botando muito fogo, mas e o pior de tudo, sabe o que eles estão fazendo? Estão brigando entre si. Porque um pai de família, pensem bem, ele está incomodado que a casa dele está caindo, ou ele está incomodado que os filhos estão querendo se matar? Qual que é a prioridade dele? A prioridade do Criador somos nós. Como a gente esquece disso. Nossos filhos não são nossas prioridades, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente convive, são as nossas prioridades. Olha o senso de proporção. Esses dias eu falei de senso de proporção. A gente dá um valor enorme para um troço que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E não dá valor nenhum para um negócio que é muito valioso. Então, nosso convívio, nosso entendimento é algo muito valioso aqui na Terra. Então, é isso que os engenheiros siderais estão trabalhando e fazendo para que a gente possa se entender cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, para que a Terra seja cada vez mais bonita. Já ouviram falar da regeneração? A gente ainda vai ter maldadezinha no coração. A gente fala maldadezinha assim de uma forma diminutiva para ficar bonitinho, né? Porque a maldadezinha não é uma perversão, uma perversidade. É uma maldadezinha, assim, uma ignorânciazinha, a gente ainda vai ter.
mas a gente vai chegar lá. Então nós precisamos fortalecer o nosso ânimo, fortalecer a nossa fé e entender que o Criador está por nós, está conosco. E quem é que pode estar contra nós? O diabo, demônio. Olha como que nós somos contraditórios. Deus então criou o diabo para depois os dois sentar, um de cada lado e ficar cuidando dos filhos, um que puxou para lá, outro que puxou para cá. Veja que coisa, vê se tem cabimento um negócio desse. Olha só, a gente tem essa crença, essa ideia. Não, o Pai criou todos nós para um futuro promissor. Podemos passar alguns momentos difíceis, algumas encarnações difíceis, alguns séculos difíceis, mas a gente vai vencer e vamos superar e vamos avançar. Então precisamos ter certeza de que nós não estamos fadados a um reino de papelão. Cai uma chuva, desfaz tudo, molha, fica tudo melequento, molenga e acaba tudo. Não, nós somos herdeiros do universo. Veja o sol, nossa estrelinha mais próxima aqui, cuida da terra, né? Cuida da terra, e a gente é mais ou menos que nem o sol. Vou dar um exemplo que eu vi hoje muito bonito, que dizia assim: a gente é como o raio de sol, a gente bate ali, faz uma luzinha na terra e depois some, ninguém sabe para onde foi. Não é? Nós somos assim, passamos pela terra, aí no outro dia passa outra vez, no outro dia passa de novo, outro dia passa de novo, e a gente fica na varanda da nossa sala, ou na porta da nossa sala, vendo o solzinho lá da manhã. O solzinho só pega esse quadradinho, mas daqui a pouco ele vai embora, a gente nem sabe para onde que ele foi, né? Foi para outro lado, para outro lugar. Então nós assim, precisamos fortalecer a nossa fé, termos confiança, entendermos que estamos na terra e que temos alguma coisa para fazer aqui. Não é possível que a gente está aqui só para brincar, né? A gente já passou o período de brincadeira. Quando a gente nasceu, por exemplo, assim, gostoso, né? A mãe faz um ovinho mexidinho pra gente, um ovinho bonitinho pra gente comer com arroz, assim, que delícia. Mas já passou. Nós temos coisas para fazer. Nós não podemos continuar criança como a gente era. Então agora nós temos que pensar uns nos outros, desenvolver mais no amor, desenvolver mais tolerância, paciência, saber onde nós podemos ser úteis. Isso nós precisamos agora. Então, se a gente ficar querendo aqui andar de bicicleta, passear no parque, não é? O que mais que a gente pode fazer? Ir na praia, ir no sítio, que nem eu fui. Lá no sítio, que gostoso, Isso é bom, mas não é para toda hora. De vez em quando. É muito bom andar de bicicleta de vez em quando, mas se for para trabalhar, você pega ela e vai. É muito bom fazer caminhada, mas se for para você ir para algum lugar para fazer alguma coisa útil, é muito melhor. Então, devagarzinho a gente vai entendendo que nós estamos na Terra com um objetivo maior. E é por isso que nós temos que estar fortes. E aí é que vem o grande problema, porque nem sempre nós estamos fortes, De vez em quando a gente dá uma escorregada na maionese lascada, Meu Deus do céu. Ó céus, ó vida, ó dor. A gente fica assim, fraquejado. Fica assim acreditando que a providência divina está contra nós, imagina. Será que é porque eu não paguei o ônibus? Por isso que está acontecendo isso comigo? A gente fica pensando nessas coisas. Que Deus é vingativo, Pensa isso de vez em quando, Que Deus se vinga da gente. Eu fui mal criado com alguém aí, eu evitei falar com quem agora, para a gente não associar com ninguém, mas fui mal criado com um irmão meu, um familiar meu. Será que é por isso? Não, o Pai quer-nos de pé, precisamos estar de pé para trabalharmos, e é por isso que nós temos que estar fortalecidos. Então é assim, aceitar a ideia de que nós temos um Pai que é de total bondade que nós possamos imaginar, e que está o tempo todo pensando em nós, no nosso bem-estar. Você pensa, meu Deus, mas Ele pensa no bem-estar de todo mundo? E aquela lagartixa que está lá no meio do mato, no meio da estrada, será que Ele pensa nela? Ela quer atravessar a estrada, aí passa umas pessoas e fala, não, é perigoso, pega ela e joga ela no mato outra vez. Meu Deus do céu, essa daí tem fé, essa lagartixa, não? Não é lagartixa não, é largata. Lagartixa tem em casa,
Aí você está em casa, faz uma prece para a lagartixa, fala para a lagartixa, lagartixa, Deus te abençoe. Pega as aranhinhas que tem na minha casa, que eu morro de medo da aranha. Aí a lagartixa vai lá escanear a casa toda para ver se tem aranha lá. Veja só, até dentro de casa, né? A gente recebe essa proteção assim divina, né? Então devagarzinho a gente vai entendendo que precisamos estar de pé, fortalecidos, porque é isso que nós precisamos para continuar o que viemos aqui fazer. Nós não viemos aqui só para se divertir, nós viemos aqui para se desenvolver. E precisamos saber aonde está o ponto do nosso desenvolvimento. Às vezes está dentro de casa, às vezes não, às vezes está na rua, está no trabalho, está na amizade. Às vezes pode estar em diversos, na casa espírita, às vezes, no trabalho social, de repente está no trabalho social. O nosso trabalho é aqui, trabalho social. Algumas pessoas acham fácil, vai para uma direção de profissão, faz aquilo com tanta maestria, com tanto amor. Um médico, um cirurgião, às vezes um carpinteiro, né? Faz umas coisas bonitas para as pessoas dentro de casa, deixa as pessoas felizes de ver aquele negócio tão bem feito. Então a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. Vamos fazer uma associação com a depressão e a obsessão, porque depressão é estar sob pressão, mas sob pressão de quem? Nós precisamos avaliar nosso interior. Agora também tem outra coisa, a gente já passou pela Terra, graças a Deus que a gente não se lembra do passado, graças a Deus, mas de vez em quando pode aparecer uma portazinha que abre assim meio sem querer, e esse passado se revela para a gente não consegue encarar ele, porque talvez seja coisas muito graves que nós fizemos no passado, e aí a gente entra meio em parafuso. Ou então você começa a conviver com uma pessoa que está maravilhosamente bem, mas de repente essa portazinha está meio encostada e bate um ventinho, ela abre, você olha dentro da porta e fala, meu Deus do céu, aquilo te dá uma coisa assim que você não consegue explicar, uma angústia, um medo, uma coisa assim que você não sabe explicar, a gente não sabe. Então é preciso fechar essas portinhas, dizer assim, olha, eu posso ter aprontado no passado, mas o problema não é o passado, o problema é daqui para frente, é olhar daqui para frente, o que a gente pode fazer daqui para frente, aonde que nós podemos consertar. Senhor, olha, eu estou aqui, não consigo levantar da cama, mas uma ordem sua, eu vou na direção que eu preciso. Se eu preciso ir na direção, esta, aquela ou aquela outra, eu vou, eu faço um esforço e vou. Dá um apoio também para esses que estão comigo. De repente também eles estão embaraçados igual a mim, dá um apoiozinho para eles também, para a gente se encontrar, para dar força para mim me arrumar, com eles ou com quem quer que seja. Eu preciso arrumar as coisas que eu fiz errado, ou que eu baguncei. Na verdade é assim, em casa a gente não tem isso, o quartinho do filho não está lá, uma bagunça, você tem que ir lá e arrumar. Mãe, arruma para mim. Não é? Mas somos nós que temos que arrumar. A nossa casa, nós bagunçamos, nós temos que arrumar. Então, a casa mental somos nós que temos que arrumar. Tem muita gente que pode ajudar. Às vezes pode dar uma direção para a gente, pode dar uma diretriz, e aí vem esses nossos irmãos que são especialistas nisso, falam, organiza a sua casa, deixa um pouquinho do passado, esquece um pouquinho, deixa algumas coisas, joga um pouco de coisa fora. Se você não consegue arrumar tudo, deixa um pouquinho para depois, leva lá para um quartinho, guarda lá, depois você arruma. Então tem coisas que nós temos que fazer isso. É mais ou menos que nem a gente tem uma gaveta que está uma bagunça, lá uma cômoda que está uma bagunça. Ainda existe cômoda? Ainda existe? Aí a gente vai usando os termos do passado, né? Meu Deus do céu. Aí tem aquela cômoda que está horrível. Tem 2 gavetas lá que a gente não consegue nem abrir, porque dá um negócio na gente. Deixa elas lá, arruma as que estão mais fáceis. De repente a gente acaba arrumando um lugar para as outras. Você abre, nossa, meu Deus do céu, eu tinha esses papéis, eu nem sabia que tinha. Olha só. Então você consegue devagarzinho botar a casa em ordem. Não é uma tarefa fácil, é preciso perseverar, continuar, é preciso se ajudar.
Quem a gente pode pedir ajuda? Olha só, veja uma coisa lógica que eu cheguei à conclusão. Aqui na Terra tem muitas pessoas sábias, mas no mundo espiritual também tem, muito mais sábias do que na Terra, porque já passaram por aqui, já sabem quais são os nossos problemas. Então a gente tem que vir em busca dessas pessoas que estão num outro nível de entendimento, já passaram por aqui, bateram a cabeça, levantaram, se arrumaram e estão de pé. E aí é que nós precisamos buscar essa sabedoria. Mas será muito fácil vir aqui e encontrar essa sabedoria? Não, as sabedorias estão espalhadas. Olha como eles são assim, sábios. Estão espalhadas. Então nós temos que saber aonde buscá-las. Saber onde que elas estão? Nos livros. Se a gente começar a ler algum livro da doutrina, pode começar com um romancezinho mediano. Tem um romancezinho mediano de um senhor chamado Salvador Gentili, é assim bem água com açúcar, mas é muito interessante, chama Liberação. Esse Liberação mostra o que os caras do lado de lá fazem para nós aqui. E a gente entra direitinho. Olha só. Mas esse aí é uma aguinha com açúcar, mas a gente pode começar com esse. E a gente começa com aquele, meu Deus do céu, e não consegue dormir enquanto não terminar aquele troço. Liberação, chama, Salvador Gentili. Vocês não vão encontrar muito fácil. Também não peguem eletrônico não, porque não adianta nada. Você lê no computador é a mesma coisa que não lê. Tem que ter no papel. Certo? Era moderna, Sérgio. Como é que é? Era moderna, Sérgio. Era moderna? Estamos numa era moderna. Se vocês soubessem como é gostoso a gente redescobrir umas coisas. É ótimo, eu gosto de ver no papel. Sabe uma coisa que eu redescobri recentemente? Uma vez eu fui mexer numas caixas lá, achei uma caixa de CD. Falei, meu Deus do céu, vou jogar essa porcaria tudo fora. Agora tem a internet, tem não sei o quê. Aí pensei assim, engraçado, o carro tem toca CD, né? Vou levar uns CDs para lá para me tocar lá. Meu Deus, que alegria. Que alegria de ouvir aquelas músicas que fazia tempo que a gente não ouvia. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu podia encontrar na internet. Tá, aí você pega uma de um CD, outra do outro, você fica o dia inteiro procurando. Aí você põe um CDzão lá, pá, aí você pega o outro, troca, põe o outro, nossa, que delícia. Aí você tem meia dúzia de livros na sua casa, você fala assim, vou ler livro eletrônico. Aí você fala, vou dar uma chance para esses caras aqui antes de jogar eles fora. Aí você vai lá, pega aí, começa a ver. É muito melhor, não precisa de energia, não gasta bateria, olha só. Não é? Ele fica em qualquer lugar. Você pode ler no ônibus, no metrô, no meio da rua. O máximo que eles vão achar que você é meio xaropão da cabeça, meio lunático, é o máximo, né? Mas é uma maravilha essas descobertas que a gente tem de coisas assim. Então a gente vai lá, pega o papelzão lá, sabe aquele papelzão que você fala assim, vou estabelecer um critério, uns minutinhos por dia, um quarto de hora por dia. Mas eu garanto para você que vai chegar uma hora, você vai falar assim, meu Deus do céu, eu vou ler mais um quarto de hora, você vai emendar uma na outra, quando você vai ver, você está lendo 5 quartos de hora por dia, em 3, 4 dias você terminou o livro. Esse de liberação você terminou num dia, só que se pegar no breu mesmo, você lê na mesma hora, no mesmo dia, você fica a noite inteira e fala, eu vou acabar, é que nem aqueles negócios que tem na televisão, que a pessoa quer assistir tudo uma vez, 40 episódios, tem negócio que é 100 e não sei quanto episódio, a pessoa quer terminar aquilo, fala, misericórdia. Bom, aí a gente vai encontrar essas sabedorias espalhadinhas. Cabe a gente ir procurando. Aí você vem na casa espírita, vem um tonto aqui e fala assim, livro dos espíritos. Vou ler essa porcaria não. 1000 perguntas, quem é que quer saber de livro dos espíritos? Deus que me livre. Aí de repente alguém fala assim, olha, lá no livro dos espíritos, se você quiser, tem um número lá que se você vê essa questão, você pode ganhar muito com ela. Aí você fala, meu Deus do céu, como que é isso? Aí você vai lá e fala, meu Deus, ele deu essa pergunta, onde tem esse livro?
Ah, esse livro tem em qualquer lugar, até na casa de protestante tem o livro dos Espíritos. Se você olhar direitinho na estante dele e falar, nossa, tem Allan Kardec aqui, falou, meu Deus, não tinha reparado, porque ele não olha para a estante, né? Você vai jogar fora? Na hora, então dá para mim que eu levo. Aí você pega na casa dele, faz um favor para ele, traz para sua casa. Então, devagarzinho você vai encontrando essas coisinhas assim, sabe? Paulatinamente. Olha. A casa espírita tem escola? Jesus tem escola? Tem escola? Tem ou não? Tem? Não tem? Ah, não tem escola. Precisava conhecer um pouquinho mais desse troço que está me deixando meio curioso. Isso vai ajudar a gente a vencer esses problemas. Vai ficar mais fácil da gente olhar para frente e se desligar de trás, porque nós vamos pegar um chavão de Jesus que diz assim: se você não perdoar, meu irmão, você vai andar em círculo muitas encarnações, muitas. Mas Senhor, como é que eu posso perdoar? Me aprontaram na minha infância. Como é que eu posso perdoar isso? Fala assim: quem tem a justiça maior não somos nós nem os homens, é o Criador. Perdoa e segue. Larga esse troço para trás. Joga esse saco de pedra para trás. Olha aí, que beleza. Joga o saco de pedra e vai em frente. Faz um pouquinho mais por alguém. O que eu posso fazer por alguém, meu Deus do céu? O quê? Sei, você gosta de criança, de idoso, gosta de senhoras, gosta de pessoa pobre, pessoa rica. O que você gosta? Eu gosto de shopping center. Então vai lá, senta na praça de alimentação e começa a orar por aquelas pessoas, tudo que estão lá. Senhor, dê uma ajuda para todos esses nossos irmãos, que eles possam sair daqui nutridos, em paz, que eles possam voltar para suas casas em segurança. Olha só, que beleza, né? Dá força, Senhor, para mim não comprar nada hoje, para mim sair daqui sem comprar nada. Então, a gente pode ir nessas direções. Veja só, a gente pode. Devagarzinho, quando a gente coloca à disposição, tem uma frasezinha do André Luiz, que está num livro chamado Nosso Lar, que vocês não devem conhecer e nem deveriam. Tem até filme. Na Netflix tem esse filme. Na Netflix 90% pode jogar tudo fora, mas tem 10% de coisa boa. Até lá precisa ter sabedoria para encontrar as coisas boas. Até lá. Aí tem uma frasezinha que diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Olha só. Hoje eu recebi um recado de um senhor que estava aqui em São Paulo, agora foi lá para o Nordeste, na casa da família. O desemprego está no Brasil inteiro. Aí eu lembrei do André Luiz, falei, quando o trabalhador está pronto, não tem desemprego aqui na terra, gente. Vocês já perceberam que tem tanta gente precisando de gente para trabalhar? E tem tanta gente precisando trabalhar, já repararam isso? A gente mesmo. E aí você pensa assim, eu não vou contratar ninguém porque dá um trabalhão lascado. Depois aí entra na justiça, né? Depois faz um monte de coisa, a gente fica pensando isso. Mas pelo certo, a gente precisava de ajuda. Pelo certo. Então, um dia que conseguirem ter essa consciência, não vai ter mais ninguém assim, que não queira, né, ficar sem trabalhar. Porque também é muito fácil você falar que o governo é culpado pela falta de emprego. É culpado, tem culpa, claro que tem, óbvio. Mas se a gente quiser se ocupar de alguma coisa, tem tanta coisa para fazer, não é? O Chico dizia o seguinte: não vou tirar o entusiasmo de ninguém. Se alguém chegar aqui falando assim, Chico, eu vou sair capinando o mundo, e falar, claro, meu irmão, já começa da minha calçada e segue em frente essa rua todinha aqui. Aí eu fico pensando, se alguém vê uma pessoa capinando na calçada, eu falo assim, tem esse terreno aqui, você não quer capinar para mim? Aí eu falo, eu até posso capinar, mas você me dá uns troquinhos? Dou. Aí tem do outro lado da rua, você capinou aqui e fala, nesse lado aqui também tem um. Olha só, já pensaram? Eu fico tentando fazer minhas clientes vender paçoca no Farol. Elas não querem. E eu mostrei para elas, dá para ficar rico vendendo paçoca. Mostrei para elas. Mas por que você não vende também? Eu já sou aposentado, não preciso vender paçoca, não estou com o filho passando fome, não moro na favela.
Mas se quiser vender paçoca no Farol, não é? 40 centavos, vende por R$1, 50% de 100% de lucro, ou mais. Meu Deus do céu! Teve um camarada que ficou rico porque ele fez um vídeo de vender água. Ele falou que pediu não sei quanto emprestado, R$10, parece, né, R$5, não sei. Foi lá, comprou 3, 4 águas, vendeu, comprou um pacote de água, depois comprou 2 pacotes, 5 pacotes, 10 pacotes. E aí o camarada fez propaganda para banco, para não sei quem, não foi? Lembram disso? Ai, detesto vender. Tá bom, mas a gente pode fazer outras coisas. Quantas pessoas não precisam ir no médico de uma companhia? Quantas pessoas em casa estão sozinhas? Putz, precisava de uma pessoa aqui para me dar o remédio na hora certa, não é? Para lembrar que eu tenho que almoçar, que eu tenho que jantar, para me acordar na hora certa. A gente não consegue. Olha só. Eu estou precisando de uma pessoa para me acordar na hora de vir na casa espírita, para não chegar atrasado. Você está disponível? Mas você mora em Itaquaquecetuba. Você vem, né? Muito bem. Vamos no Pinga Fogo? Vamos lá.